Fala, galera que pensa pro alto, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Olha, tá sendo sensacional essa experiência de conversar com pessoas aqui que transformam a sociedade, pessoas que têm um propósito. Tá sendo muito legal e eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida também, porque eu estando aqui, tendo essas conversas, depois que passa eu fico assistindo e ouvindo e aprendendo de novo com aquilo que os convidados trazem. Imagina você que também tem sido abençoado. Então vamos fazer o seguinte, não fique só para você, compartilhe com todo mundo, mande esse link pros grupos que você tem da família, já dando feliz ano novo, vão para cima em 2024, né? E aí mande esse link para abençoar a vida deles também, porque o convidado de hoje é muito especial. Todos foram especiais, mas o de hoje é um cara sensacional. Meu amigo, senhoras e senhores, Walter Fogaça. Oi, Will, tudo bom? E aí, cara, Tudo beleza? certo. Mano, olha só, o Walter Fogaça é um amigo de algum tempo, né, aqui da igreja, a gente se conheceu, tem uma história maravilhosa também, um empreendedor e um dos patrocinadores aqui, né, do nosso projeto, do podcast, né, quando eu comuniquei com ele, assim, vamos fazer um podcast, ele falou, não, tamo junto, vamos lá. Vamos junto. Tantas outras ações. Aquela é a sua câmera, Walter, tá? Sua câmera aqui, se quiser falar direto pra gurizada, você pode dar um alô, mandar lá um beijo pra Fran, pras meninas. Oi, Fran, Manu, Isadora, beijo pra vocês. É isso aí. Gente, então, Walter, estamos muito felizes de te receber aqui, cara. É um a gente prazer. bater esse papo aqui. Nós conversamos bastante, né, sobre empreendedorismo, sobre desafios, como você começou. Então eu tenho certeza que vai ser um papo que vai abençoar muita gente. Estamos já aqui no início do ano, né? Início de 2024. E eu tenho certeza que muitas pessoas precisam tomar uma decisão, né, de organizar as ideias, as empresas. Eu sei que você é um cara que gosta de ler muito, né, sobre performance e tal. Como é que é isso para ti, assim? Eu comecei... eu sempre gostei de ler muito. Depois que as meninas nasceram, eu tomei, assim, um pouco mais de tempo para a família e tal. Mas na pandemia, assim, eu tirei mais tempo para voltar a ler, estudar, né? E percebi que a performance da minha empresa eu sou melhor em vendas do que né, propriamente na produção, assim, entendeu? Então, o produtivo, para mim, é mais irrelevante do que a venda. Então, a venda, a gente imagina que às vezes pelo fato de não ter uma técnica propriamente dita, porque o que o Will faz? É o cara que faz o podcast. Então, tu estuda como é que faz. E às vezes a gente pensa assim, a pessoa não deu certo para outra coisa, vai ser vendedor. Não é, entendeu? E aí, então as vendas também precisam de estratégia, de estudar. Então, foi isso aí que me despertou ultimamente a estudar um pouco. Legal, legal. Aí eu sempre chegava lá na gráfica, eu volto, olha só esse livro aqui que eu tô lendo, né? Aí como ele tem gráfico, ele imprime os livros e faz a coleção dele ali, né? A minha própria coleção lá. Show de bola. E a Manu tá seguindo essa linha, ela tá gostando de ler, né? A Manu, eu incentivo muito ela. Inclusive, hoje ela me bloqueou o meu banco. Porque daí eu incentivo ela a ser um Walter lá, entendeu? Então, eu até dou um dinheirinho pra ela, mas ela não faz um trabalho. Para ela é um brinquedo aquilo lá. Porque às vezes ela quer trabalhar, senão vem aqui e faz. Às vezes ela não quer. Se ela tá precisando de dinheiro, ela vai trabalhar, senão ela não trabalha. Mas hoje, por exemplo, ela me ajudou lá a pagar algumas contas e tal, e bloqueou o banco, porque ela colocou a senha errada, enfim. Mas ela segue muito assim, entendeu? Então, uma das compras dela que ela fez agora foi um kit de livro, né? Com 5 livros. Olha, eu te digo assim, acho que dá umas 2.500 páginas. Não sei se ela vai conseguir, porque é bastante. Mas ela gosta também. Ela gosta. Que legal. O Walter é casado com a Fran, com né? a Franciele. E tem 2 meninas. A Isadora, a mais pequena, e a Emanuele. São iguais as duas, né? Não. A Emanuele é tranquila, é um amor de gente, né? Não incomoda e tal. A Isadora não. A Isadora não leva desaforo, né? A vizinha disse assim, Isadora, minha bonequinha. Ela disse, que bonequinha? O quê? Eu não sou bonequinha. E ela tem 4 anos, né? Cara? Então, não leva desaforo, não. Ô, Walter, você sabe que eu tô assustado, cara. Porque todo mundo que eu converso assim, que tem 2 filhos fala assim, não, primeiro foi muito tranquilo, a segunda já é mais agitada. Eu falei, gente, será que eu vou ter uma filha ou um filho mais agitado que a Louise? Porque a Louise é a milhão, cara. Ela é a milhão.
Geralmente o primeiro filho a gente dedica muita atenção e traz ele mimadão. E aí ele cresce já, né? O segundo tu dá um pontapé e diz, se vira, negão, né? E aí eles são mais independentes, geralmente, né? Aí vem o desafio, né? Porque dependência já é desafio. Mas, gente, muito bom ter o Walter aqui. Nós vamos conversar bastante aqui sobre vários assuntos. E antes disso, eu quero apresentar os nossos patrocinadores, né? Os nossos parceiros aqui, né, que tem acreditado nesse projeto, a Severgnini, né, do nosso amigo, vou receber ele aqui, viu, o Rogério também, Rogério, a Giza, né, nós vamos conversar aqui lá do Santa Helena, lá do seu bairro, né? Você mora meu lá. vizinho lá. É teu vizinho lá. O pessoal apelidou lá a Severgnini de o Shopping do Santa Helena. Tem tudo. O que tem precisar, tudo. Tem no Severgnini. A Severgnini está com a gente nesse projeto também, iniciando 2024, também com esse projeto maravilhoso aqui do podcast do Pro Alto. Então, o que você pensar de materiais elétricos, hidráulicos, né, ferragens, você encontra na Severgnini. Nós também temos a Lupo, né? Fala um pouquinho da Lupo aí. Né? A Lupo é gráfica e comunicação visual, né? O nosso amigo Walter, né, que é o proprietário ali junto com a Fran, e tem sido uma benção aí, não só para o podcast, mas para vários projetos, né, dentro da igreja. O que a gente tem precisado, o Walter e a Fran têm estado com a gente, né? Então a gente vai conversar bastante sobre a Lupo, né, nesse podcast, sobre... Lupo veio da onde, Walter, o nome? Will, quando a gente resolveu montar a empresa assim e tal, depois a gente pode até falar da história, então a gente resolveu colocar a Fogaça. Porque tem um nome, assim, meu pai disse, coloca o nome, tem que ser o nome. E aí bem naquela época tinha uns políticos, alguma coisa assim, não me lembro o que era, se era deputado e também era Fogaça. Eu disse, aí sim me quebra, né? Porque você sabe que né, político nem sempre dá pra dizer, esse aí é meu parente ou alguma coisa assim. Aí já vamos colocar a Lupe. Mas daí a Lupe não ficou legal. Porque a gente precisava um nome que pegasse. Aqui o teu sobrenome é Alupe? Alupe, A-L-U-P-P. Daí eu disse, mas não parece legal porque a pronúncia tem que valer, entendeu? E para o pessoal decorar. Daí disse, vamos colocar Lupo. Então a gente decidiu lá, Lupo vai ficar bom. Eu acho que vai cair na graça, assim. E acho que deu mais ou menos certo. Deu certo. Ô, louco. Né? Tá aí. Essa grande marca teve uma reestilização de logo aí nos últimos anos. Teve. Né? Ficou muito legal mesmo. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, né, essa trajetória, onde começou, né? Já começou no centro, loja grande, máquinas da última geração. Não, né? Não. Vamos lá pra cima. E também o nosso amigo Lazarotto, né? Do Fábio Lazarotto, que também vai vir aqui no podcast para contar um pouco também da sua história, de sua trajetória. Hoje tem lojas aqui em Bento e lá em Garibaldi também a loja, né, que trabalha toda a parte de cercamento, telas, o que você pensar dentro desse nicho de mercado aí. A Lazarotto é competitiva, né, e excelente no seu serviço. Então é só falar com o Fábio Lazarotto que ele consegue as melhores condições para você. Esses são os nossos patrocinadores, são os caras que acreditam no nosso projeto, estão junto conosco. Walter Fogaça, a gente sempre conversa aqui com o pessoal que é cristão, e eu, graças a Deus, assim, cara, não que o podcast esteja fechado para outros patrocinadores, mas as pessoas que acreditaram nesse projeto são todos cristãos, né? Você, o Severgnini, o Fábio, né? Então são pessoas cristãs que pensam pro alto, e eu faço sempre uma pergunta aqui para as pessoas cristãs que eu convido o podcast, que é: como é que foi o teu encontro com Jesus? Bom, eu praticamente nasci no berço cristão, né? Então, desde pequeno, na igreja e tal. Mas a minha conversão, propriamente dita, assim, de um relacionamento sério com Deus, aconteceu quando eu já era maior de idade. Eu acredito que deveria ter uns 18 anos por aí. Então eu ia para a igreja, né? Então eu participava dos jovens lá, muito animado e tal. À noite acabava o culto, saía para a galera, tipo assim, tinha um bar do Alto, que era conhecido, e eu saía da igreja, e aí os amigos já estavam, Walter, você vai vir ou não vem, né? Então eu saía daí e ia para lá. E aí lá pelas tantas, né? Num evento que teve na igreja, então veio uma mulher lá e disse assim: olha, Walter, eu senti de te falar e tal, uns negócios aí, que é pra você meio que tomar um rumo, assim, nas palavras dela, né, e tal. Eu disse, essa mulher é meio estranha, assim, parece uma mulher meio emocionada. Disse, se for, assim, alguma coisa que ela sentiu, que é de Deus mesmo, assim, né, que é pra mim ser mais da igreja, digamos assim, então, que Deus fale pra outro cara aí, então, e venha me falar. E daí isso aí tava rolando o evento lá, entendeu? Bem no congresso, assim, e tal. E aí o cara desceu lá da plataforma, lá do púlpito lá, e disse: Walter, eu vou te falar um negócio, cara.
E aí eu conhecia aquele cara, só que era uma pessoa muito séria. Ainda hoje eu tenho um bom relacionamento com ele. E aí ele disse, Walter, tem um negócio pra te falar. E o Vivente falou a mesma coisa. Cara, eu me arrepio só de pensar. Mas eu tava assim, coraçãozinho assim, fechado, sabe? Pedra mesmo. Disse, mas se for de Deus, que venha esse pregador, alguém assim que eu não conheça e me fale. Só que isso eu já tava tremendo. Na hora do apelo, eu já tava lá na frente, bicho. E aí o cara que tava ministrando lá entregou o microfone, colocou lá em cima da plataforma, desceu sem microfone e me falou no ouvido. Aí ele repetiu tudo. Aí não deu, cara. Aí caí de joelho, assim, e disse, é Deus mesmo. E aí daí pra cá, cara, assim, não tem como, sabe? Tem coisas assim que você não consegue explicar, sabe? Então quando você vive um encontro com Deus, acaba sendo extraordinário, cara. Muito extraordinário. E muda a nossa vida, né? Muda. Eu fico pensando, né, cara? Tem tanta coisa acontecendo no mundo, mano. Tipo assim, pensar agora só em Bento Gonçalves, só no bairro aqui, Progresso. Quanta coisa, quanta necessidade, quantas súplicas tá tendo aqui. E aí Deus se preocupa em ir lá, falar com o Walter, dizer, cara, arruma a tua vida, se ajusta, sabe? Escolhe lá no Will, falar com o Will. É perfeito demais, cara. O projeto de Deus é que Deus vê na frente, sabe? Coisas que a gente não consegue imaginar, né? Então, depois disso, eu tive um casamento maravilhoso, uma minha esposa maravilhosa, e a gente trabalhou com muitos jovens, cara. Muitos jovens, Will. Então, Deus me usou, eu acho que era o plano de Deus. Eu acho não, sempre foi o plano de Deus, né, cara? E eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos jovens. O pessoal dizia assim, o que você quer com esses caras aqui? Tira da igreja, esses caras são... Eles me diziam assim, estragado, bicho. Né? Eu disse, não, cara, eles vão estar aí. Ninguém vai impedir deles estar aí participando. E eu que batia de frente, sabe? E podia ajudar. Hoje tem jovens aí, cara, que estão na frente de trabalho, cara. São ministros aí, entendeu? E é do nosso tempo, cara. Então, Deus é muito, muito bom, sabe? Ele não é nem por a gente. Eu não mereço nada que Deus fez por mim. Mas acho que o plano de Deus é tão grande que vai além. Vai além. Vai além, meu. Nós não merecemos, né, cara? E o Walter também foi um grande líder de jovens, adolescentes, mobilizava a gurizada, ia acampar, ia pescar, vigília, gincana. É isso aí. Já fomos pra praia. Levou a gurizada pra praia. A gente foi uma vez a gente fez um acampamento com os guris, né? E as meninas ficaram na igreja e a gente foi com os meninos para um pesca e pague. E aí a gente planejou tudo, chegar lá, fazer um salsichão na varinha, no espetinho, assim, cada um assando o seu e comer. Só que aí o que acontece? As meninas iam fazer cachorro quente para elas. Só que o que acontece? Na organização, meio rápido, aí as meninas ficaram com a nossa carne e a gente levou a salsicha de cachorro quente. Chegamos lá, a gente teve que espetar a salsicha. Foi uma beleza também. Mas, e as crianças fizeram molho com salsicha. Não sei o que aconteceu lá, mas a gente teve que se virar, né? Que legal, cara, que história. Essa eu não sabia. Aconteceu. Muito bom. Walter, tu tem uma pegada assim, a gente fez há pouco também ali na Cidade Alta, né? O Conexão de Empreendedores, então a gente sempre conversou bastante, né, sobre esses desafios, e tu tem assim um chamado de Deus, eu vejo, né, cara, para empreender, para alcançar famílias, né? Eu sempre vejo que as pessoas que têm negócios, né, não são sozinhos, né? Você tem lá alguns funcionários que você, a partir daquilo que Deus colocou em tuas mãos, tu ajuda famílias a realizar sonhos, né? E como é que foi o início, cara, disso? Como é que foi o início da Lupo? Eu quero até colocar na tela aqui, né, a marca da Lupo, né, pra gente conversar. Como é que foi o início da gráfica? Como é que surgiu essa ideia? Tu é um cara que gosta muito de eletrônicos, né? E o Walter uma vez fez para nós uma mesa de passo-repassa. Lembra? Pro Jorge, eu te bati. Ele que desenvolveu todo o sistema. Me conta um pouquinho da tua história aí, cara. Eu tenho uma formação técnica eletrônica, mas a questão da gráfica mesmo em si, a gente teve trabalhava numa empresa e tal, e eu tinha uma impressora, então as pessoas me procuravam muito para fazer arte, então eu sempre fui bom assim com as partes de designer e tal. E aí foi lá um pessoal lá e disse: olha, Walter, faz o cartaz para mim, faz isso aqui para mim. E eu comecei a fazer, imprimir alguma coisa lá de amostra e o pessoal produzia fora. Aí um dia a Fran disse assim, a Fran é a minha esposa, né? Ela disse assim: Walter, tem aqui na empresa que eu trabalho, eles estão precisando de uns blocos. Você não quer fazer um orçamento? De repente, se tu consegue produzir lá.
Eu disse, bom, vamos ver. Me passa a cotação que eles têm lá, porque a empresa assim funciona 3 cotações, entendeu? Sabe, me mandou a cotação, eram 10 blocos. Aí a minha cliente, no caso, né, que a Fran conhecia, disse, olha, o pessoal tá vendendo 10 blocos, é R$100. Eu disse, mas ué, R$100 de 10 blocos ou R$100 unitário? Daí a Fran conversou lá com a pessoa disse, não, é R$100 cada um. É mil e tantos reais para fazer os blocos. Uhum. Eu fiz as contas e disse, cara, eu acho que eu vou ficar rico. Você vai dar certo. Esse negócio de gráfica é uma coisa boa, tchê. Né? E aí, né, fiz, entreguei, recebi. Depois eu descobri que não era assim, velho. Entendeu? A guria tinha se passado lá e o valor era dos 10, era os R$100. Então não era R$1.000. Né? Mas isso eu já tinha começado e tal, né? Então foi mais ou menos aí. Então foi uma coisa que me despertou. Eu disse, nossa, é um outro mundo, né? Assim, o faturamento é enorme e tal. Mas foi aí que começou, assim. Disse, não, vou tentar, entendeu? E aí, a partir daí, fui comprando uma coisa aqui, outra ali e tal. E tu começou na tua casa? Foi na minha casa, no meu quarto. Eu tinha meu escritório, entre aspas, né? Que eu usava para estudo, né? E a impressora, e foi ali. Entendeu? E as pessoas me procuravam por causa do designer, né? Então, ainda hoje, eu digo assim para as meninas, né? Agora estou fazendo a contratação, eu tenho um PowerPoint lá que eu apresento, olha, o atendimento, né? A cara da empresa é vocês. Então, o que me trouxe até aqui foi o meu atendimento, meu relacionamento, o designer em si não é nada, o relacionamento com as pessoas, né? Então, eu procuro cuidar muito disso aí, entendeu? Pra gente ter essa cara do Walter, mesmo que o negócio vá para outro patamar, a gente continuar sendo a cara do Walter, né? Em que ano foi, mano, que você começou? Assim? Faz muito tempo. A gráfica deve ter uns 15 anos, né? Então, faz bastante tempo. Eu lembro quando eu comecei cheguei em Bento, fui na igreja, eu lembro que você tinha gráfica ali perto como é o nome daquela rua, na frente da prefeitura? Que Sim, vai até o Santo Espírito ali. Na curva da Doutor Antunes. Doutor Casagrande, né? Doutor Casagrande com o Doutor Antunes. Isso, bem ali. Isso, ali foi o terceiro lugar que a gente já tinha passado. Então a gente começou de casa, saiu, a gente foi para uma espécie de um porãozinho, depois a gente foi para o Santa Helena. Santa Helena 1 lá em cima, e a gente tinha um pavilhão, um espaço bom até, né? E a gente queria se aventurar para pegar ponto, né? A ideia era ponto. E aí a gente veio para cá, esse endereço aí que você falou, e aí depois a gente veio para cá, né? E, cara, como é que foi o desafio, assim, de empreender? Porque quando você era funcionário, né, você chega às 5 horas, 5h30, 5h15, sei lá qual horário cada um faz, mas você debate o ponto e vai embora. Outro dia tu tá ali e no final do mês você é guardado por uma legislação trabalhista que você vai receber, né? E ser empreendedor, cara, como é que é esse desafio aí? O sonho do empreendedor é uma besteira, assim, se o cara não souber, entendeu? Qual que é o erro das pessoas? A pessoa pensa assim, não, eu sei fazer um pão muito bom, eu sou um ótimo padeiro. Então, em vez de a pessoa procurar uma empresa que ele pague bem ou ele evolua como padeiro, ele diz, não, eu vou abrir uma padaria. Só que quando ele abre uma padaria, ele não é mais padeiro, entendeu? Ele é um sócio proprietário, ele né, enfim. Então, o que ele sabia de fazer como padaria, tudo esquece. Porque ele não vai, se ele continuar fazendo o pão, né, exemplo, no caso aqui, né, ele não vai ser o empresário. O empresário não faz pão, o empresário administra, né? Então, essa mentalidade no começo, assim, eu penei um pouco, sabe? Até entender, entendeu? Que a gestão de pessoas é o maior desafio, entendeu? Dentro de uma empresa, entendeu? Vender, você consegue vender. Produzir, você consegue produzir. Mas se você não for eficiente, o mercado te derruba, né? Te engole. Entendeu? Então, assim, a ideia de ser, eu vou ser um empresário porque vou facilitar a minha vida, esquece, entendeu? Tu tem que pensar como empresário e agir como empresário. Se tu faz pão e quer fazer pão melhor, tu continua como padeiro, né? Nesse exemplo, né? E aí tem esse desafio todo de gerir equipe, né? Enfim. E a questão tributária, toda essa questão que é próprio do empresário, né, cara? Não, empresário tem que se preocupar com tudo, né? Então, uma das coisas que me tirou bastante o sono foi a precificação, né? Hoje eu tenho parceiros, entendeu? Então, tem algumas coisas que vale a pena eu terceirizar do que produzir. Tem gente que faz mais barato do que eu produzisse ali.
então vale a pena eu comprar. Olha. Porque a pessoa não precifica, né? Uhum. Então, e a precificação tem gente que pega assim, esse copo aqui custa R$2, vou cobrar 4. Nossa, eu tô cobrando o dobro, eu tô faturando 200%. Não é assim, cara. Entendeu? Então, hoje eu trabalho com, dentro do custeio direto, um sistema chamado RKW, que a gente consegue isolar setores, cobrar cada setor com as suas dependências, se pagando independentemente, então, e dissolvendo o administrativo dentro de setores, que no meu ponto de vista, é a melhor precificação, né? Porque mesmo quem começa a aprender a precificar, começa a trabalhar por markup. Markup você identifica os custos variáveis, fixos e coloca tudo dentro de uma caixa, chacoalha para cima e vê quanto tem que cobrar a diferença. Em resumo, né? O método de custeio direto, não. Você consegue identificar na fonte. Esse copo para fabricar. Então, passa pelo quê? Passa pela mão do Will, do outro cara, entendeu? Até chegar aqui. Então, você identifica os setores, vê o custo dos setores e aí cobra mediante aquilo que, se um setor cair fora, ou se um setor der um brete, não interfere no copo. Porque senão a gente acaba fazendo o seguinte, Will, é um engano muito, muito alto as pessoas pensar. Até debatia isso aí com uma funcionária. Porque tem gente que pega e usa um markup, por exemplo. Coloca tudo no mesmo balde e acha que, bom, um paga menos, outro paga mais, no final das contas resolve. Só que, principalmente se trabalhar com empresas grandes, então o pessoal, eles fazem muito pesquisa de concorrência. Se você colocar tudo no mesmo lugar e ratear, você acaba que, em alguns produtos, você acaba ficando barato demais. Quando você fica barato demais, o que você vai vender? Você vai vender aquele produto barato que está menos lucro. E o produto que você está te sobrando mais dinheiro, entre aspas, você acaba não vendendo para empresas que compram recorrente. Então, você acaba vendendo mais aquilo que não te dá lucro, cara. Olha só. Então, é uma coisa que não... Parece que uma coisa vai pagar a outra, mas não funciona assim quando a gente vende, principalmente para prefeitura, a gente vende inclusive para a Secretaria do Estado, né? Tem que exigir 3 orçamentos, você tem que ser melhor que os caras, entendeu? Então tem que ser exatamente aquilo que é. Então é um desafio, assim, não é uma coisa fácil, sabe? E tem que ser melhor em preço e manter qualidade e também não puxar o mercado para baixo também. Não é só ser barato, né? Não. Você não pode. Ser real, você né? O meu lema lá é ser justo, entendeu? Tem gente, mas o Vivente lá faz mais barato. Não posso fazer, né? E você vê que é mais assertivo a questão de fazer por setor, assim? Tipo, você chega bem... Sim, com certeza. Tem um setor que você tem um cara trabalhando, tem um setor que você tem 2, tem um setor que você tem 3. Né? E dependendo do método que se tu precifica, você dilui tudo e divide, entendeu? Entre aspas, assim, né? Quando você faz no custeio direto, né? Você identifica cada setor com sua demanda e seu custo. É mais oneroso para identificar, como que fosse várias empresas dentro de uma empresa, entendeu? E aí cada setor é responsável da sua contribuição. E até porque tu tem produtos que não passam em todos os setores, claro, outros passam menos, né? Isso. Essa é a característica, assim, pro teu negócio em específico, né? Que eu trabalhei, enfim, com equipamentos e tal, onde aqueles equipamentos não era padrão. Não era tipo, cada um tinha o seu tipo, enfim, né? Era personalizado. No entanto, eles passavam normalmente por todos os setores, né? Era padrão de passar pelo todo o processo. Então daí ficava mais... Se fosse separar por setor, ele acabava... Eu acho que acabaria dando eras por elas. Né? Assim, tipo, porque o produto passava por todo o setor. Mais tempo, menos tempo, talvez aí ia ter a diferença. Mas eu achei legal, cara. Eu tinha ouvido falar sobre essa precificação por setor. É justamente o tempo, né? Porque assim, o que a gente vende? Principalmente eu que vendo produto, né? Então você tem que pensar na mão de obra. Porque o que acaba sendo oneroso é a mão de obra quando você trabalha com um serviço que envolve a mão de obra. Então, se passa 1 minuto no setor, você tem que considerar 1 minuto. No outro setor, se passa 2 minutos, dentro daquele setor, imagina assim, vamos produzir um banner, né? Então, o que o banner passa? No setor de designer, então, se precisar do designer, eu cobro o designer, senão não preciso do designer. Porque a gente pulou o setor do designer. Então não é justo um cara por exemplo, uma empresa lá que tem o próprio sistema o departamento de marketing. Por que eu vou dividir o valor do design por todos os produtos que eu vendo, se lá eu posso vender mais barato e posso ser justo com aquela empresa que tem o designer deles. E aí então, designer não precisa. Vai lá, vou passar para impressão, setor de impressão. Tem que fazer o acabamento do banner, cordinha, né? Tem que colocar a madeirinha lá. Então, vai para o setor de acabamento. Então, tem que cobrar o setor de acabamento. Mas eu quero só a lona sem o acabamento. Não vai para o setor de acabamento, fica mais barato.
Então, normalmente as pessoas dividem assim, vamos cobrar tanto metro quadrado. Não, a gente não precifica assim, né? Para ser mais justo. E tu tem conseguido implantar isso? A equipe tem entendido? Sim. Hoje eu tenho um sistema, né? Então eu primeiro eu usei muito planilha, entendeu? O problema é que quando você tem que indexar muita planilha, colocar link de planilha, se você perde uma planilha, buga tudo, você não sabe onde é que tá, então é bem complicado, sabe? Então, eu lembro que era um desafio tu encontrar um sistema assim que a gente te atendia. Penou assim, penou bastante. Então a gente tem um sistema que ele já faz isso pra gente, entendeu? Então tem que alimentar. Então tem uma pessoa responsável pelo financeiro que só alimenta o sistema. Quantas a receber, quantas a pagar. Se tu pagou o quê? O que você pagou? É pro setor de acabamento. Então tem que definir no sistema. Esse é um gasto do setor de acabamento. Para quando a gente vender um acabamento, o sistema saber, bom, o acabamento está gastando tanto. Tem que ser, o metro da cordinha tem que ser tanto, entendeu? Que legal, tio, que legal. E isso não foi assim do dia para a noite, né, Walter? Não. Essa chegada nessa consciência, acho que foram muitos desafios, né? E a gente conversava há poucos dias sobre o desafio da pandemia, né? Na pandemia foi inusitado, né, pra gente. Como é que foi, cara, a história? A gráfica resolveu virar uma malharia quase. Pra ser, como é que ele quis usar os termos? Era ser essencial. A gente era uma gráfica, essencialmente, né, gráfica, né? Então, primeiro que todo pessoal que dependia, não sei se dependia seria o termo certo, né, que contratava nossos serviços, fechou. Então não tinha mais cliente, porque aglomeração. O vivente lá ia fazer uma festa, não podia. Fazer uma festinha de criança de 15 anos, não podia. Então, convite, essas partes de divulgação, panfletagem e tal, esquece, não tinha nada. E aí, uma coisa inusitada que foi o seguinte, quando teve, porque o coronavírus não foi a primeira pandemia, então a gente já teve o H1N1, que o pessoal parou. Quando estava H1N1, então eu era funcionário, então acho que aquela época era o Orkut, né? E não sei se era Orkut, enfim, mas faz alguns anos já, né? Então eu ia na rede social, todo mundo passou uma época da fase da vida que já falou alguma coisa, né? Brigou na rede social. Mas eu dizia, não, cara, nós não podemos trabalhar no H1N1. Vamos ficar em casa, melhor tá vivo, pobre do que vivo e tal. Agora, na pandemia do Covid, eu estava do outro lado do balcão, então eu era o proprietário. Então, sem querer ou querendo, né? Então eu era o Bolsonaro, né? Não é que já se viu, é uma gripezinha, isso logo vai passar. Só que não foi assim, né, cara? Então a gente parou 3 meses, se eu não me engano. Enfim, parou, foi 3 períodos que a gente acabou parando de não poder trabalhar. E eu percebi que a gripezinha não ia passar e eu pensei o seguinte, eu preciso produzir alguma coisa. Eu tenho a equipe aqui, né, parada, depois o governo acabou ajudando com uma porcentagem e tal, mas eu precisava vender, porque eu tenho a infraestrutura para manter, né? E eu pensei, o que eu posso vender que o pessoal compraria? Nada de papel. E o que eu possa vender, que eu possa produzir também. E aí, nisso, começou as demandas por máscara, que era a exigência, né? Você vai sair na rua, você vai no mercado, colocar máscara. Eu pensei, poxa, vamos tentar ver se não dá para colocar uma máscara, fazer uma máscara. E aí, olhei, a gente tinha máquina de cortar papel. Poxa, vamos meter um tecidinho aí, acho que dá. E deu certo. Então a gente cortou o papel, né? A máquina de papel. Tinha uma moça que tinha logo, tinha ali naquele período, ali tinha inaugurado era uma costureira. Eu fui lá para a moça e disse, olha, o que você acha? Eu te trago a máscara, te trago a linha, você não gasta com nada, você não tem que produzir, só tem que produzir, não tem que investir nada. Que valor? Enfim, a gente se acertou num valor. Então, eu conseguia cortar a máscara, conseguia passar o overlock, que a gente fez uma máscara que era fácil, era de neoprene, era fácil de fechar, só com o overlock fechava. E aí eu planejei alguma coisa ali, que eu tinha uma máquina de UV, que era para revelação de chapa. Vamos usar essa máquina para esterilizar. A gente vai ter que cortar na máquina, né, de corte, vamos usar a máquina de UV, depois que a gente colocava no saquinho, vamos esterilizar a máscara para vender. E aí a Débora trabalhava comigo, a gente tirou uma fotinha lá, fez uma propagandinha. Fui para Caxias, tinha um dinheirinho ainda que ainda restava naquela época ali, fui para Caxias, eu vou investir, né? Tava quebradão, né? Peguei o dinheirinho, vou investir naquilo que vai dar retorno, a gente vai fazer render. Precifiquei só para pagar os funcionários, tipo assim, manter a estrutura, não queria lucro, não queria nada. Fui para Caxias, comprei um monte de neoprene lá para fazer a máscara. Fabricamos as máscaras, esterilizamos.
E aí coloquei no Uno e fomos no mercado. Cheguei lá no mercado, só olha, a gente tá vendendo máscara. Um monte de máscara lá dentro do alto. E aí, chegou no primeiro mercado, os caras também eram Bolsonaro, porque eles eram proprietários também. Disse, não, a gente não tá comprando máscara, porque isso aí logo vai passar, eu vou ficar com estoque de máscara. E aí foi no outro mercado, a mesma coisa e a mesma coisa. O pessoal tava pensando que nem eu. E aí, o que eu faço? Eu já tava meio quebradão, investi um dinheiro, comprei máscara, mas a gente fez muita máscara, muita máscara, né? E aí, disse, eu vou ter que planejar alguma coisa para poder vender essas máscaras. Né? Então, eu pensei, vamos fazer comodato. Tem a máscara aí, entendeu? Então, eu tinha sobrado lá bastante retalho de uns papelão que a gente fazia capa de agenda e tal. Cortei, fiz umas caixinhas assim para colocar de expositor ao lado do caixa. E aí, voltei nos mercados. Até nesse período, um outro guri que foi o que fez para mim. A gente ligou antes, ofereceu. Disse, olha, a gente vai deixar as máscaras aqui. Se amanhã acabar a pandemia, você pode me devolver tudo, não tem problema. Mas se você vender, na outra semana eu passo, você me paga o que você vendeu. E aí foi o que deu certo. A gente distribuiu, mas muita máscara, muita, mercado, farmácias. Então a gente deixou muita máscara em volta, muita máscara. E vendeu. E daqui a pouco as costureiras tiveram a mesma ideia. Uhum. Quando eu pensei, poxa, vou conseguir manter a infraestrutura funcionando. Apareceu as costureiras querendo fazer as máscaras também, que elas não tinham o pano que eu tinha que comprar. Uhum. Elas pegavam o tecido que tinha sobrado lá de alguma coisa que o pessoal fez, e aí ela costurava e vendia. Uhum. E aí disse, poxa, como é que eu vou competir? E aí começou a ficar meio manco já o negócio, que era para manter a gente na pandemia. Aí, num dia desses aí, uma manhã cedo, chega uma senhorinha assim, eu acho que ela já tinha uns 60 e tantos, 70 anos, assim, bem de idade. Ela chegou lá no passo, assim, esticado lá e disse assim, olha, vocês que fazem máscara aqui? Eu disse, sim, a gente faz máscara. Ela tirou uma máscara toda enrolada do bolso e disse, eu quero dessa máscara. Ela me mostrou o tecido, né? Um tecido fininho. Ela disse, que eles obrigam a gente a trabalhar de máscara na empresa, mas eu não consigo respirar. Essas máscaras de vocês são muito fortes, muito grosso e o tecido não passa, é ruim, não tem como respirar, tem que ser assim, fininho, ela disse. E aí eu pensei, poxa, porque a gente usava o neoprene, sabe? O material para não passar mesmo. A gente fazia uma coisa de qualidade. E eu pensei, tô perdendo o mercado. O que eu poderia fazer? Porque eu olhei, porque assim, quando você vai comprar lá tecido, você compra por quilo. Uhum. Então você chega lá, toma R$1.000, eles te jogam um pedaço de pano de um palmo na cara e deu. Uhum. Agora, se eu fosse com tecido bem fininho, aí eu ia economizar, a coisa ia mudar, entendeu? Então eu ia pegar um caminhão lá por uma miséria de valor. Uhum. Aí eu ia estar grandão. Então, só que como é que eu ia tirar a minha máscara, que era de uma qualidade absurda, entendeu? Um neoprene 2mm para vir para uma malha finíssima. Eu precisava de uma estratégia. E aí foi que eu tive a primeira sacada, assim. A gente precisa inventar um nome para essa máscara. Só que o nome não pode ser máscara fina que passa coronavírus. Entendeu? Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava melhorar. Né? Então, um dia eu passei pela Oswaldo Aranha e eu vi um cara correndo e com a máscara na mão. Eu disse, quem tem que respirar, praticar um esporte, realmente é difícil mesmo. Vamos fazer a máscara para praticantes de esporte. E aí foi que a gente fez. Aí o que acontece? A gente já tinha que economizar. Eu percebi que as pessoas que compravam a máscara, se ela tinha uma paranoia meia grande assim, que, olha, não, eu vou ter que lavar essa máscara. Independente de estar esterilizada, com UV e tal, ela ia lavar. E se a pessoa fosse que não ligasse, caiu no chão, junta, mete na cara e ia usar a mesma coisa, entendeu? Então, até compartilhava a máscara. Compartilhar. Então, a máscara pega a minha. Então pensei, o que eu vou fazer? Vou tirar o UV. Tirei o UV, coloquei tecido para praticantes de esportes. E aí caiu na graça, a galera gostou, né? Porque no final ninguém mais aguentava a máscara, né? Entendeu? Verdade. Então eu tinha as duas máscaras, mas a mais barata acabou vendendo. E aí que foi que a gente vendeu, sei lá, 20, 30 mil máscaras, a gente produziu uma enorme quantidade e aí a gente conseguiu dar a volta ali, né? Então, que foi o que a gente fez, né? Na verdade. Agora você imagina, né, cara, de uma gráfica virar uma fábrica de máscara, né? Isso, a pandemia, né? E a gente vê que os desafios nos moldam, né, cara? Não, tem que ser reinventar. Quantos desistiram, né, cara? Não, aqui em Bento, para você ter uma ideia, Will, se eu não me engano, foi 4 ou 5 empresas de gráfica que desistiram. O pessoal fechou. Se não fechou, trocou o dono porque não tinha mais condição, entendeu?
Porque era inevitável, né? E aí, ó, o que acontece? Esse período adiantou uma coisa que iria acontecer com as gráficas, entendeu? O mundo digital veio para arrebentar, né? Essa é a pergunta que eu ia te fazer na sequência, cara. Como é que tu vê, tipo, toda essa questão do mundo digital? Por exemplo, antigamente a gente se preocupava, fazer um aniversário, vou mandar um convitezinho e tal. Agora o pessoal manda um zap feito no Canva, né? O Canva é o terror de qualquer empresa de gráfica e comunicação visual. O que a gente tá fazendo, Will? Isso aí realmente é aquilo que eu falei. Acelerou uma coisa que ia acontecer, entendeu? Agora, da mesma forma que as pessoas que são mais cautelosas vão lavar a máscara, entendeu? As pessoas mais cautelosas não vão se deixar levar pela internet. Por exemplo, eu tenho todo o meu arquivo morto, tudo em papel. Entendeu? Então, alguma coisa sempre vai restar de papel, alguma coisa sempre vai embora nessa mídia digital. Por exemplo, hoje a gente não vê mais as pessoas saindo pela rua fazendo panfletagem, porque é mais barato você fazer uma divulgação no Facebook, por exemplo, entendeu? Mas algumas coisas nunca vão sair de moda. Tipo assim, o papel básico, a caneta básica, a agendinha, as pessoas vão usar, entendeu? Eu tenho agenda no meu celular, mas eu tenho uma agenda física, entendeu? Tem umas senhas lá que eu tenho que anotar, não é minha agendinha, entendeu? Tem umas coisas importantes lá que eu tenho que anotar, não posso perder. Uma vez eu até comprei um aplicativo de senhas para colocar no celular, e aí eu esqueci de pagar um mês lá, não sei o que aconteceu com o meu cartão lá, e perdi o aplicativo. Entendeu? Então, a questão de papel, assim, mudou bastante. Então, é lógico que eu me reinventei. Tipo, por exemplo, a embalagem. A embalagem nunca vai sair. Como é que você vai comprar um macarrão lá sem embalagem? Não tem, entendeu? Então, o setor gráfico, o pessoal tem que se reinventar. E o mundo é assim, entendeu? O podcast que você faz hoje, amanhã não vai ser a mesma coisa. Então, o mundo está em constante transformação. Entendeu? Isso não é difícil. O podcast começou só com áudio, né? Eu consumia podcast em áudio, no Spotify, enfim. Agora tem o vídeo, né? No YouTube. Cara, que legal, mano. Que legal esse papo, que legal a gente poder falar sobre isso e reinventar. Cara, que conselho, assim, tu tá com quantos anos hoje? Eu tenho 35. 35, e já tem uma carga de experiência, né? Assim, empreendendo. Que conselho tu daria pro Walter lá de 10 anos atrás, quando tava iniciando, 15 anos atrás? Trabalha de empregado, estuda Cara, eu não me arrependo, assim, de nada que eu fiz, assim, né? Talvez o Walter do começo deveria ser mais gestor, né? Mais gestor. Eu acho que a gestão é o principal fundamento, entendeu? Porque assim, o que molda uma empresa? Processos, cara. Processos. Se você se você não tiver aqui amanhã e você tiver o processo formatado, a pessoa vai assistir o vídeo do processo e vai dizer, é assim que faz. Agora, se você não tiver o processo, você vai ter que ensinar. Ó, tá vendo esse botão? Você tem que apertar. Depois você tem que ir lá no volume, dar o volume até que fique bom, o áudio razoável. Então você vai ter que ficar sempre treinando. Entendeu? Agora, à medida que você cria processos para tudo, aí você tem o tempo para você fazer as coisas administrativas que você tem que fazer, e se tu vai trocando funcionário, vai trocando de gente, a empresa vai se organizando, entendeu? Você não faz falta. Agora, o problema é quando a gente não tá no administrativo, se tu virar as costas, explode tudo, entendeu? Então, é óbvio, agora eu vou sair de férias alguns dias aí, e tenho medo, muito medo. Eu não vou desligar meu celular na praia e dizer, não, estou de férias, né? Mas quando a gente tem processos, a gente sabe que tem catalogado. É assim que funciona. Fora disso, não está no padrão, né? Então, o Walter do começo, se tivesse pensado mais em processos, mais em gestão, talvez a gente estaria em outro lugar, né? Sei lá, não sei. Mas é muito bom, cara. E eu vejo que, tipo, o que faz você hoje... Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, né? Sobre o que você daria de conselho, mas o que faz você hoje dar esse conselho foram as experiências que você teve. Muito tapa na cara, muito sura, né? Não tem. É que assim, o que o processo faz? Às vezes uma coisa para ti é legal, para mim não é legal, entendeu? Então, se eu venho aqui te apresentar teu podcast, para mim vai ser ótimo. Para você não é legal. E o cliente final é a mesma coisa, entendeu? E aí o cliente bate muito na gente. Quando você é empregado, o teu patrão te bate, entre aspas, digamos. Quando você é patrão, teu funcionário te bate, teu fornecedor te bate, teu cliente te bate. Então, você aprende
na porrada, digamos, entre aspas, né? Então você se obriga a aprender, né? E tem que aprender para sobreviver, né? E é meio que a selva de pedra, né? O mais forte sobrevive. E, Walter, o que você... você foi um líder de jovens, né? Você é um líder de jovens, que eu acho que uma vez líder de jovens a gente sempre é. Agora você é líder de adolescente dentro da sua casa, né? Tem uma adolescente lá. Tem adolescente, então... Enfim, negócio. E quando ela tem jovens, vai ser líder de jovem, tá chegando a Isadora adolescente, né? Então, assim, cara, você é um líder de jovens e adolescentes, trabalha, ama essa galera. E uma preocupação que a gente tem visto, assim, é a inserção dos adolescentes, os jovens, né? Chegando no mundo do trabalho, cara, essa inserção no mercado de trabalho. Como é que você tem visto? Você também tem jovens trabalhando com você lá, passaram muita gente lá, a gente sempre conversa, né? Pô, parece que a galera não se firma. Como é que você tem visto, assim, qual é o seu panorama para essa inserção no mercado de trabalho dessa galera aí, nascida em 2000 aí? Agora, uma discussão que a gente fez com a minha esposa, né? Porque eu sou mais, assim, da conversa, assim, sou mais paz e amor. A Fran é um pitbull raivoso. Você caiu na dela, ela tá te pegando no pé, entendeu? Só que acontece o seguinte, essa geração mais nova, o pessoal não é criado que nem a gente, entendeu? A Fran dizia, mas quando eu trabalhava lá, o chefe vinha e nós, entendeu? Só que era uma geração que era acostumada com isso. Agora, se você pegar a galera mais nova, o pessoal não foi criado assim, entendeu? O pessoal não foi criado assim, chegar e dizer, o que você fez de errado aí, rapaz? Isso não pode acontecer. Você tem que trabalhar muito o emocional da galera. Você tem que trabalhar muito na persuasão, sabe? Porque se eles estão contentes, a galera rende. Agora, eles se frustram muito fácil, entendeu? Se tu pegar uma galerinha aí de 18 anos que tá chegando, se você chegar e pegar no pé, tchau, entendeu? Agora se você chegar e dizer, cara, parabéns que você fez isso aí. Você é um cara bom, você vai ter futuro. Pô, cara, eu sou bom mesmo, entendeu? Porque às vezes o pai desse cara, a mãe desse cara, não tá trabalhando tanto nessa geração que ele perdeu uma época de afeto. Por incrível que pareça, é isso aí, cara. Os caras são carentes, entendeu? Então, quando você faz essa parte do coaching interno, que a gente diz, que é dizer pro cara que ele é bom e tal, mesmo não sendo, então o cara se motiva e ele acaba sendo bom porque ele tá buscando aquela qualidade que você falou para ele. Então, ele não quer te decepcionar. Enquanto a geração mais antiga, a gente cobrava ele e ele sabia porque ele foi criado assim, entendeu? Eu fui criado à base de chinelada, cara. A minha mãe não tinha dó. Você faz direito que senão o pau come, bicho. A geração nova, tu não pode fazer isso, entendeu? Então, se eu estivesse trabalhando aqui, alguém dissesse, Walter, você fez errado, eu ia parar, poxa, eu fiz errado mesmo. Geração mais nova, não. Você fala, você fez errado? Pá, fez errado. E aí já, entendeu? E aí o rendimento cai. Tu vê, né, cara? É. Tu vê tudo com da criação, né? Tu não pode falar, tu fez errado. Olha, tem outra forma de fazer isso. Você tem que trabalhar mais o psicológico da galerinha, entendeu? Cara. Agora o empresário virou terapeuta. Terapeuta, né? Então, assim, uma das grandes preocupações de qualquer empresário é a gestão de pessoas, entendeu? E até pouco tempo atrás, inclusive eu achava, né? Que era de uma maneira que se chegando em cima e cobrando, entendeu? Mas com o tempo me parece, assim, do ponto de vista que eu estou hoje. Amanhã pode ser minha opinião mudar. Do ponto de vista que eu vejo hoje, essa geração aí, dos 18 anos, você tem que trabalhar muito o psicológico deles. Motivação. Motivação é tudo para eles. Porque senão, e se eles não têm em casa. Mas isso me dá um insight aqui que daí vai uma questão de uma paternidade mal definida, né, cara? Mal resolvida, porque falta em casa. Olha só onde vai respingar, lá no mercado de trabalho, né, cara? Sim, lá no relacionamento interpessoal. Sim. É uma coisa que a gente cuida muito, assim, com as meninas, é para que a gente possa ser um pouco presente, não, a gente tem que ser presente, entendeu? Então, eu e a Fran, a gente busca... se for sábado de tarde, uma volta na pracinha, tá valendo, entendeu? Para que a gente tenha essa relação. Porque os pais trabalharam muito. Tem gente que... Tem pais que tem, assim, conseguiram conquistar do nada, casa enorme, patrimônio enorme, e o filho nas drogas, cara.
entendeu? É verdade. E aí Isso como é que fica, cara? A herança, entendeu? Uma vez eu fui convidado para conversar lá com o pessoal do Curumim, que eu fui do Curumim no quartel. Então a gente chegou aqui. A minha infância não foi uma infância pobre, mas eu acabei chegando em Bento um pouco pobre. E aí quando eu cheguei lá no quartel, eu fui falar assim sobre a empresa. E aí me vangloriei das minhas conquistas, porque a gente já tinha feito tantos cartões que dava para ir daqui não sei aonde e tal. Cara, meu pensamento mudou tanto, porque hoje eu vejo o meu maior patrimônio é a minha família, cara. Entendeu? E o meu legado tá onde, cara? Entendeu? O que adianta você conquistar e o teu filho tá nas drogas, bicho? Entendeu? Eu sei que é uma coisa que pode ser com qualquer um, mas a paternidade, sim, a responsabilidade do pai, o exemplo do pai é muito forte nisso aí. É muito responsável. A família é muito responsável por isso, pelo acolhimento, sabe? Por estar presente, cara. Por estar presente. E uma coisa que eu acho legal, né, que você tem essa oportunidade, é de ter as meninas ali no teu ambiente de trabalho. Sim. Né? A Manu tá ali, a Isadora tá por ali, você chega, elas estão... Porque aí tu fala, tu tá trazendo a menina para um ambiente de trabalho. Não, cara, elas estão dentro da sua rotina. E quantos pais hoje não tem nem essa possibilidade? Tá lá enfurnado numa firma, numa coisa e tal. E mesmo elas estando dentro de uma rotina de trabalho, elas estão ali. Né? Isso é muito legal, cara, é muito legal. Que elas te vê tomando decisão, elas te vê gerenciando, e aí esse legado vai passando para ela. Claro que não vai tirar a possibilidade do tempo de qualidade, né, com elas, enfim, mas elas estar ali presente no negócio, que daí tu falou, é daqui que sai o teu sustento, é daqui que sai a nossa viagem para a praia, né, é daqui que sai o carro, a gasolina, é daqui que sai a comida. Então, acho que falta dos pais também trazer essa comunicação, sabe? Pro filho, olha, não é só... É que nem a gente vê a molecada pensando que o leite vem da caixinha, né? Da caixinha, né? Tem gente que não quer tomar se tu fala que veio da vaca, né? Então, eu vejo que o pai mostrar... Uma vez o meu pai... Isso foi muito importante pra mim, assim, marcou a minha vida. Eu era moleque e tal, tava dando trabalho pra minha mãe e tal, rebeldinho, assim, mas respondendo e tal. E o meu pai trabalhava numa hidrelétrica, né? Na construção de uma PCH. E aí ele me ligou, me deu um sermão, assim. Eu preferia apanhar do que ouvir o sermão do meu pai, mas enfim, né? Daí ele deu um sermão e falou: tô passando aí e vou te levar para ficar um dia comigo lá no canteiro de obra. E eles construíam no meio do mato, cara. Né? Então era aquela construção de PCH no meio do mato, assim. E aí ele me levou, cara, passou lá com o carro, porque ele veio na cidade trazer um pessoal, passou com o carro e me levou, e eu fiquei lá no alojamento com ele um dia. Eu vi aquela rotina do alojamento, as máquinas, sirenes, a hora de acordar e tal. E aí fui lá no refeitório com ele, comi, né, fui pro posto dele e tal. E aí ele falou assim, agora nós vamos dar uma volta na obra, né? Tá aqui esse capacete. E ele me deu um capacete branco. Engenheiro. É do engenheiro. E ele me deu um capacete branco, cara. Meu pai me deu um capacete branco. E aí falou, ó, hoje você tá usando esse capacete aqui, que é, né, porque o meu pai é enfermeiro, né? Então o pessoal da saúde e o pessoal da engenharia usa. Hoje você tá usando emprestado, mas um dia você vai ter o seu capacete branco. O coraçãozinho tremeu, né? Eu não fazia ideia sobre engenharia e tal. Então eu queria ser médico, enfim, seguir, né, a profissão do meu pai, até um dia que eu vi uma amputação de fêmur e desisti, né? Não, chega, né? Só que realmente é isso aí, cara, porque assim, é o exemplo, sabe? Uhum. Tem gente que não quer ser que nem o pai, porque não tem um exemplo, né, cara? Peno Rafa outro dia falou, o presidente da Câmara, ele disse pra mim, cara, você tem 13, 14 verões pra você se divertir com a tua família, cara. São poucos os momentos que você tem, porque o inverno você não faz nada praticamente. Entendeu? E aí, se tu não pega e aproveita os momentos assim, cara, quando você vê, passou. E os teus filhos foram e eles não têm um exemplo de ti. Porque principalmente o pessoal que trabalha em firma, que você falou, chega ao final do dia, os caras estão mortos. Como é que os caras vão sair brincar com as crianças? Entendeu? E deveria, né? Mas a gente entende, cara. Aí, final de semana, aproveita para descansar. Quando vê, passa 1 ano, 2 anos, as crianças estão grandes e cadê o exemplo? Cadê o relacionamento? Até seria uma dica para os próprios empresários criar um dia na empresa, né? Tipo, sei lá, já pensou o cara que é torneiro mecânico poder levar o filho pra ver o trabalho dele? O cara que é lá, sei lá, aciona uma máquina, né? Então, pra criar, porque a gente tá vendo, eu tenho conversado com alguns empresários e nós estamos vendo assim que tá criando-se uma lacuna, cara, na mão de obra.
Tá criando uma lacuna. Tem gente que não tem mais mão de obra para resolver aquele tipo de situação. Aí a galera quer ser TikToker, quer ser podcasters, ou youtuber, né? Mas assim, tem coisas fundamentais que daqui a pouco a gente vai ver um apagão, cara, no Brasil. É uma coisa de falta de profissão. É uma coisa que já acontece, né? Nos Estados Unidos, hoje a mão de obra de quem trabalha de pedreiro, por exemplo, é tão valorizada, né? Remunerada, digamos assim, do que um cara que estudou para ser, sei lá, o engenheiro. Pra você ter uma ideia, porque é a lei da oferta e da procura, né, cara? Então o pessoal buscou, né, ser mais light, e aí tem demanda, não tem oferta, né? Pois é. E aí o pedreiro acabou sendo valorizado. E a gente vê, né, mais ou menos isso aí, o pessoal buscando alternativas, e às vezes os serviços básicos já ficam meio defasado, né? E eu converso, tem muita gente precisando de, preciso de gente para trabalhar. E assim, trabalho simples, por exemplo, uma recepção, cara. Quero trabalhar na recepção, mas ser proativo, de atender um telefone, de anotar um recado. E aí não consegue, cara, alguém para trabalhar sentadinho ali no ar-condicionado, ganhar 2 salários mínimos até, sabe? Pra tá ali. A questão a geração mais nova que tá chegando aí, que é o pessoal que tá com o primeiro emprego, segundo emprego e tal, é uma geração que não tem responsabilidade, Will. Eles não são cobrados por responsabilidade. Então, não tem. A minha filha, por exemplo, ela tem a responsabilidade dentro da casa. Ela tem que limpar o quarto dela, ela tem que limpar a sala. E ela é cobrada por isso. Só que a geração mais nova, os pais não estão fazendo isso aí. Então eles estão criados muito, sei lá se é a expressão certa, muito Nutella, assim, cara. E aí chega no primeiro emprego, você tem que ter responsabilidade, você tem que avisar o cliente, você tem que fazer isso aqui. E aí os caras não conseguem, sabe, desempenhar isso aí, entendeu? E aí, claro, as pessoas com mais idade, que já tem mais experiência, já tem mais carga no trabalho, eles vão querer mais. Porque o cara tá pagando mais para quem sabe fazer isso aí. E tem bastante gente que tá procurando emprego que são a galerinha que são sem experiência. Entendeu? E querem ficar ricos, né? E querem ficar ricos. E tem outra coisa também que é pior do que querer ficar rico. Pior do que ficar rico, não é um bom termo, mas assim, é que a galera fala assim, eu tenho um brother, eu vou imitar ele aqui, todo mundo vai manjar quem é. Will, não dá mais pra mim, fico muito fechado. Pô, cara, não tem, sabe, eu não consigo trabalhar fechado. Cara, mano, tá louco, velho. Não, um bom salário, boas condições, aí tem um propósito. Eu não consigo ficar fechado, cara. Você não tá preso, irmão. Tu vai cumprir o teu processo ali. É complicado. É assim. E aí a gente, como empresário, tem que ir se moldando, né, cara? Então tu tem que... Porque eu sei que você tem bastante máquina lá, mas tem que ter gente para operar, né, cara? Agora, uma das coisas, né? Isso acontece já na Europa, né, cara? A mão de obra na Europa é muito caro. Então você vai, é normal você ver muito equipamento na Europa. Você pede café, tem máquina que te serve café. Né? Então, o que eu analisei, né, diante do cenário? A mão de obra é complicado. Férias, impostos, é tudo complicado, entendeu? Para você chegar e debater. Agora, você se investe numa máquina ou investe numa pessoa? Investe numa máquina, né, cara? E aí você coloca mais máquina para menos pessoa. Entendeu? Hoje eu tô com a equipe muito mais enxuta do que quando eu comecei, entendeu? E faturo muito mais. Porque eu percebi que o equipamento é muito, para o empresário, muito mais essencial do que o profissional. O profissional vai operar, é claro, o profissional qualificado é essencial, um ótimo profissional. Mas agora é melhor ter 2 máquinas e um profissional do que ter 2 profissionais e uma máquina. Isso é certo, cara. E esse pouco de profissionais que te resta, tu tem que trabalhar muito forte a gestão. A gestão. E aí você não tem aquele monte de profissional. Porque assim, a empresa tem um valor que você pode investir em profissional. Não é uma fábrica de dinheiro. Então, a vantagem de você ter um profissional remunerado, bem remunerado, pagando mais, feliz, entendeu? Do que 2 funcionários que você tem que, entendeu? Ficar fazendo rotatividade, porque tá incontente, porque o salário tá baixo, entendeu? E aí é o que vem a máquina, né, cara? E vem e substitui. E aí essa pessoa vai pra onde? Entendeu? Isso que eu penso, se vai pra onde? E talvez, qualificar, e talvez a gente volta lá pra questão da família, né, cara? Talvez, não, acho que a gente poderia dizer que a culpada de tudo é a família moderna, né? Que não dá esse suporte, né, para sair de casa. E a gente não fala de profissional, a gente fala sobre responsabilidades, né, cara?
Que coisa, parece ser uma coisa é muito simples, né, cara? Tem coisas assim que a gente precisa... nós trabalhamos com adolescente, a gente, né, que a gente respira, sabe como é que são os processinhos na cabeça deles, sabe? Não, estamos descobrindo, né? Estudamos isso. Mas aí, agora tem coisas assim que, mesmo trabalhando adolescente, tu olha e fala assim, cara, como é que não consegue, né? Como é que não vai, cara? E é tudo aquela coisa que você falou, da criação, né? Tipo, não foi inserido nele a responsabilidade. Então, pais que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, pelo amor de Deus, ensinem responsabilidade para os seus filhos para ser diferente no mercado de trabalho. Esse pessoal vai precisar comer, gente. Na verdade, a gente treina os filhos, né? A gente educa, mas é uma treinação, um treinamento, é pra vida, né, cara? A gente não faz o filho para ficar debaixo da asa. Às vezes pode ser que alguém esteja vendo e se ofenda, mas a gente vê filho, né, que já deveria estar casando lá debaixo da asa da mãe, contente, né? Porque está sendo protegido, né? Porque às vezes não foi treinado para ser um independente, né? E tu sabe o que eu falei no último podcast, né, com o Paulo, e a gente conversou, e exatamente foi esse mesmo papo, cara. Foi exatamente o mesmo papo. Nós temos que treinar nossos filhos para eles serem desbravadores, né? Desbravadores. Mas, Walter, e como é que você pensa, assim, cara, para os próximos anos? O que está na mente do Walter? Você faz um planejamento, assim, também para o futuro? É claro que você não vai abrir todos os teus planos aqui. Concorrência, vai atrás. Mas o que tu espera aí nos próximos anos? Até desse mercado de gráfica mesmo, né? Como é que você tem visto, assim, cara? Uma coisa que foi muito forte pra gente foi a parte de comunicação visual, né? A partir da pandemia, a gente percebeu que ou a gente lutava por um commodity, por exemplo, um cartão. O que é um cartão? É um commodity. O que é um commodity? Alguma coisa que alguém pode pegar a mesma especificação e comprar aqui ou ali. Um saco de arroz, um quilo de feijão é um commodity. Feijão preto, qual que é o valor? Eu vou comprar pelo menor valor. Então a gente percebeu que brigar por commodity é complicado. E aí veio a questão. A parte de comunicação visual, você foge desse commodity. Porque um arquiteto vai confiar no teu trabalho. Mas o outro faz um pouquinho mais barato. É como você trabalhar se você fosse o arquiteto, vamos levar para a parte assim do pedreiro. Tem um pedreiro que faz mais barato. O cara vai olhar, mas e como que vai ficar o acabamento? Entendeu? Então a gente sai do commodity e vai para aquilo que a gente trabalha muito na emoção, sabe? No reconhecimento de marca. Então, a parte de comunicação visual, que é a parte, sei lá, vamos dizer assim, um letreiro, uma fachada de uma empresa, então é aquilo que vai ficar exposto. As pessoas confiam mais, né, dependendo da marca. Claro que ninguém vai trocar o valor se ele for exorbitante, mas se estiver dentro daquilo que é aceitável, o cliente troca. Entendeu? É diferente do quilo de feijão, que é o commodity ali, propriamente dito, e acabou. Entendeu? A confiança e tal. Então, para o futuro, agora a gente trabalha com gráfico e comunicação visual, a gente tem o setor de rótulos, que a gente roda rótulos. Então, são praticamente 3 empresas. Então, em média, assim, nos 4 anos, é o planejamento, né? Então, depende de muitos fatores. Crescimento, por exemplo, esse ano a gente imaginava que ia crescer uns 35%. Entendeu? Então, foi um ano um pouco atípico, que a gente acredito que vai fechar uns 6%, 7% por aí. A diferença de forma bruta, digamos assim, do ano passado. Então, foi pouco. Mas dentro de 4 anos eu quero separar. Então, a gente vai formar o Grupo Fogaça. Então, a Gráfica Lupo é um nome que tem trazido até aqui. Mas a partir daqui a gente precisa ser reconhecido como outro mercado. Até a questão de embalagens, né? Por exemplo, a questão de comunicação visual. A Gráfica Lupo lembra muito gráfica, entendeu? Então, é uma demanda que a gente tem e é forte, só que a gente é pouco conhecido. Então, separar o grupo, fazer o Grupo Fogaça, para que a gente possa ter 3 vertentes dentro da expectativa, né? Para a gente poder evoluir com a marca, né? E ser reconhecido também nos outros ramos. Muito bem, cara, muito bem. E que Deus abençoe você nos projetos aí, nessas ações. A gente tem visto, né, o teu empenho, né, de te organizar, de empreender, né? Você, sua esposa ali junto contigo também, né? Compra um carro, compra uma máquina nova. O Walter é o cara que pensa muito estrategicamente, né? E ele pensa lá na frente, né? Então, essas questões precisam ser vistas. Aí, vai depreciar, vai não sei o que e tal. Mas e que Deus continue, cara, te sustentando nisso, né? E as tuas filhas ali junto,
né, também vendo esse crescimento, esse legado e que o Grupo Fogaça seja uma realidade. Vai né? ser. E vai ser uma Em nome bênção. de Jesus, vai ser. Tá bom, Walter? Tá bom, então. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje, né? Com o nosso amigo Walter Fogaça. A gente conversou aqui um pouquinho sobre tantas coisas, igrejas, conversão, negócio, precificação, a aula sobre precificação que esse homem aqui. E nós vamos deixar aqui o link, né, das redes sociais da Gráfica Lupo. E eu gostei de uma coisa que você falou, que tipo, a Gráfica Lupo sempre remete à gráfica, né? E quando a gente pensa em gráfica, a gente já pensa numa impressora imprimindo alguma coisa, né? Então, Xerox, né? Alguma coisa assim. Mas o Grupo Fogaça já traz uma outra conotação. A empresa que você vai colocar de rótulo, a de comunicação visual mesmo. É muito, muito bom. Muito legal essa ideia. Pessoal, esse foi então o nosso podcast, né? Patrocínio aqui da Gráfica Lupo, né? E comunicação visual. Também a Lázaro Telas e também nossos amigos lá da Severgnini. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora e continue pensando pro alto, agindo pro alto, compartilhando esse link com mais pessoas, curtindo, comentando e que Deus dê para todos nós um abençoado 2024, né? Amém. E que a gente possa ter um ano espetacular. Walter, aqui a gente sempre acaba o podcast com uma frase dizendo assim, ó, pense pro alto e haja pro alto. Vamos tentar fazer? Olhando lá naquela câmera lá? Vamos lá? Pense pro alto e haja pro alto. É isso aí. Tá, Walter? Eita, Obrigado, então, cara. Obrigado pela tua presença. Tamo junto. Tamo junto.